Jovem não está certo e nem errado, é apenas jovem. Construiu um mundo que é um castelo, onde ele é o rei e tudo pode, pois antes de sua chegada nada existia ali. Eu também já fui jovem, já tive meus sonhos, e para realizá-los deixei faculdade, vida estável, uma família de classe média gaúcha, um bom emprego, futuro brilhante. Eu poderia ser quem eu quisesse. Eu fui para o Rio de Janeiro, pois queria trabalhar em turismo. Na cidade maravilhosa, meu castelinho ruiu. Morei na rua, passei fome, morei em favela, encarei parada indigesta. Fiz coisas das quais não me orgulho, mas nunca parei de estudar. Sociologia, psicologia, filosofia, história, geografia, gastronomia, hotelaria, tudo que fosse ligado à profissão que eu sonhava abraçar, ou eu fazia cursos, ou me enterrava nos livros. O esforço foi compensado, entrei numa empresa de turismo. Tinha que começar de alguma forma, fui para a Soletur ser lavador de ônibus. Passei a auxiliar administrativo da garagem, mas logo fui para outra empresa, a Urbiot Orb, na Rio Branco, esquina com a São José, no centro da cidade. Conheci o senhor Zygmunt Drabik, o homem que eu agradeço até hoje. Ele abriu as fronteiras para mim. Distância se tornou uma mera questão de embarque e desembarque. Sobreviver ao local visitado, aí dependia de saber se portar. A universidade da vida. Nossa, como eu conheci pessoas e lugares. Quando eu lembro que o Figueiredo, o general Figueiredo, fazia sua campanha para substituir Geisel, ele tinha um escritório no Hotel Araquari, em Brasília, a gente se encontrava constantemente e conversava. Ele torcedor do Fluminense, eu torcedor do Grêmio. E o Lula, que no Hotel Slavier, em Curitiba, ele tinha deixado de ser deputado, não era nada, mas foi numa festinha organizada pelo Requião, que na época era governador do Paraná, e ofendeu uma recepcionista do hotel, amiga minha, porque a menina lançou uma despesa que ele dizia que não era dele. Eu quase que dei uma porrada no filho da puta, só não dei porque o motorista que estava comigo me segurou. Jantei com um dos fundadores da cidade de Fraiburgo. No trem-bala entre Rio e São Paulo, quantos atores. Ficávamos no bar ali, jogando conversa fora. Não vou dizer que sou amigo dos caras, claro que não, eles nem lembram de mim. Eu lembro deles porque eles aparecem todo dia na televisão, senão eu também não lembraria. Mas eu vivi. Fiz carreira. Motorista, guia, motoguia, operador de viagens, executivo de contas, gerente, diretor, até ter a minha própria empresa. Fortuna não fiz. Mas também nunca foi objetivo, pois se fosse, bastaria eu permanecer onde estava. Realizei tudo o que pretendia fazer. Editei 2 livros, plantei árvores, tive uma filha maravilhosa, tenho 2 netos que sou apaixonado, tenho uma esposa parceira. Eu vi. Mas chega uma hora que se tem que voltar. Porque quando a gente sai, a gente leva saudade, orgulho de ser gaúcho e vontade de vencer e voltar. E eu só sobrevivi por causa do meu amor pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense. Pasmem, ele era o meu elo de ligação com a minha família. Eu sempre acompanhei o Grêmio. Mas isso não me tornava inimigo do Internacional. Muito pelo contrário, eu não tinha o ranço do grenalismo. Gostei que foram campeões mundiais de 2006. Achei um absurdo o roubo que fizeram contra eles em 2005 no jogo contra o Corinthians, mas o meu negócio era o Grêmio. 1981, no Morumbi, Grêmio 1-0, golaço de Baltazar, eu estava lá apanhando dos São Paulinos. Quando empatamos 2-2 com o Flamengo de Romário e ganhamos a Copa do Brasil, eu fiquei no Maracanã até 3 horas da manhã para conseguir sair vivo do estádio. No Morumbi, 3-1 no Corinthians, também Copa do Brasil, o time de Tite, aí o jogo foi mais tranquilo. Mas também não foram só vitórias.
só momentos bons. Na primeira divisão, no tempo do Luiz Felipe, até que o time que se sagrou campeão brasileiro, o Grêmio ganhou de 2-0 do Guarani em pleno de brinco de ouro, e no final do jogo nós tivemos que encarar os bugrinos. Com uma porrada só, a modéstia à parte, cara, apanhei que nem gente grande. E em São Caetano, aquele fatídico time de 2004, o pior Grêmio de todos os tempos, perdemos de 2-0, eu levei uma água no lombo, chovia para danar, fui acabar na cama com um princípio de pneumonia. Na segunda divisão, lá estava eu também. Em Florianópolis contra o Avaí, em Santo André, no Canindé contra a Portuguesa. Vi surgir o Anderson, que no final do ano seria protagonista na Batalha dos Aflitos, jogo que eu poderia ter assistido ao vivo, pois prestava serviço para uma empresa de Caruaru, mas quis o destino que eu optasse em não ir. Paciência. O Grêmio me fez conhecer. Eu posso dizer que conheço todos os estádios dos times que hoje jogam a primeira divisão brasileira, e alguns da segunda e da terceira. Na América, conheço alguns estádios da Argentina, os principais do Uruguai, do Paraguai, do Chile. Porque além do Grêmio, eu sempre tive amor pelo futebol. Na Europa, eu fui assistir em Lisboa o Sporting, em Madrid jogo do Real. Na França, Paris Saint-Germain. Mas em compensação, Metz na fronteira com Luxemburgo. Ou até mesmo Calais, às margens do Canal da Mancha, né, para quem vai para Dover, time da quinta divisão. O Dortmund da Alemanha, o Tottenham da Inglaterra. Sempre gostei de futebol. Mas estava na hora de voltar para minha terra. Depois de mais de 30 anos fora, eu retornei. Aí eu percebi que acompanhei mais o Grêmio fora do estado do que dentro. Nossa, como foi legal poder ir ao Estádio Olímpico e ver meu time entrar em campo sem ser da torcida visitante e muito menos ser chamado de gaúcho, filho da puta. Só que quando eu voltei, eu descobri algo lastimável. A soberba e a arrogância de alguns torcedores colorados. Inclusive eu detesto a injustiça e a generalização é a mãe de todas. Então eu chamo essa parcela da torcida de surtados do podrinho, porque lógico, não são todos os colorados. Eles incorporaram essa coisa de campeões de tudo e passaram a se achar acima do bem e do mal. O Todo-Poderoso. Cara, nem os torcedores da época, da década de 70, daquela máquina maravilhosa, Manga, Cláudio Figueiredo, Hermínio ou Marinho Pérez, Vacaria, Caçapava, Batista, Falcão, Carpegiani, Valdomiro, Dario, Flávio Bicudo, Lula, Pedrinho, Escurinho. Para mim o maior time da história colorada. Mas nem naquela época eu vi tanta soberba. E alimentada por jogadores. O que era? O D'Alessandro, um líder, um ídolo, com binoclinho, procurando o Grêmio. Ou então o Sacha dançando valsinha, com os jogadores colorados em volta, achando lindo, batendo palmas, e a torcida vibrando, tudo para acabar com o Grêmio. E as ofensas ao clube. Nessa hora, eu resolvi assumir uma postura de gremista e encarar essa gente. Quando eu chamo encarar, não é entrar para embate, para briga, para chegar no mesmo nível de ofensas, de agressões, não. É para mostrar para eles que futebol não é isso. Nas redes sociais, tem camarada que não entra para debater, ele entra para ofender, para rotular, para ridicularizar, porque na cabecinha dele, ele acha que está fazendo bonito. Ele acha que está botando terror, que ele é o bam, que está destruindo o adversário. Que o adversário sentiu o golpe, que com ele ninguém pode. Será que ele não entende
Que numa briga de rua, de torcida, é uma ignorância, mas tu tá ali, tu tá vendo em quem tu tá batendo ou quem tá batendo em ti. Mas na internet, do outro lado, pode ter um solitário, uma pessoa carente, uma criança que entra ali para se divertir. E essas ofensas podem trazer sérias consequências. Será que esse cretino não tem noção do que faz? E pior, a falta de respeito à vida pessoal e à família das pessoas. Na cana tem bandido, tem vagabundo, tem criminoso. Mas tem ética. É coisa de sujeito homem. Não é coisa de macho. Porque mamão também é macho e todo mundo come. É sujeito homem, é postura. E sujeito homem que, ó, respeita a barba que tem, não chama o outro de viado e muito menos ofende família. Família é sagrado. E se chamar o outro de viado, se ele não for, enfia uma adaga no bucho. E se for, rasga a cara do otário com gilete. Sujeito homem não chama outro de viado. Não chama de corno. Não mexe com família. Tanto quando eu vi aqueles surtados do Podrinho, com bilica, com Capone, com poltrona 36, cheio de risadinha, kkkk. O que eles pensavam que estavam fazendo? Ofendendo a torcida do Grêmio? Cara, com quem o sujeito dorme? Se ele gosta de homem, de mulher, de camundongo, não interessa pra ninguém, é coisa dele. Eu conheci um sujeito que gostava de homem, mas tinha mandado 6 conversar com Jesus Cristo. Eu encaro o capeta na mão e não encaro aquele cara. Atitude de homem. E homem não chama homem de viado. A torcida do Grêmio tem alguns que fazem o mesmo com o Falcão. E agora essas agressões contra a vida pessoal de D'Alessandro. Cara, família não entra em campo. Opção sexual não entra em campo. Esses caras, além de jogadores, atrás do jogador, tem o cidadão, o cara tem filhos, tem crianças, o cara tem pais, tem avós. Vocês não têm família, não? Será que vocês não pensam que os filhos desses acusados podem ler isso? É muita baixaria. Futebol não é isso. Futebol a gente entra para debater, mas debater é criticar o time, os jogadores e o futebol do time. Não é desmerecer o clube, não é dizer que conquistas do clube não valem, é respeito. A diferença de rivalidade e inimizade está no respeito e no conhecer limites. Então, os torcedores do Grêmio também erram, mas justiça seja feita. Quando eu cheguei, eu não sabia do que estava acontecendo e pude testemunhar. Os surtados do Podrinho começaram porque não souberam ser grandes na hora da vitória. E agora estão recebendo o troco, estão exigindo respeito. É como se outorgasse o direito de tudo fazer. Ou seja, tudo que é dito contra o adversário é normal, é zoação. O contrário é heresia. Então, eu estou saindo agora desses grupos no período da Copa. Não sei nem se volto. Mas deixo aqui um pedido. Vamos parar com isso. O futebol merece muito mais que isso. E quando eu falei nos jovens que não são jovens, não são certos, não errados, são jovens, o conceito não vale para jovem imbecil. E com relação aos mais velhos, deem o exemplo. Boa Copa do Mundo para todos nós.